O corpo astral, Arthur Power. A vida física. No capítulo 2 consideramos em linhas gerais a composição e estrutura do corpo astral. Agora trataremos de estudá-lo em maior detalhe. Como existe, é usado durante a consciência desperta comum do corpo físico. Os fatores que determinam a natureza e qualidade do corpo astral durante a vida física podem ser agrupados de modo geral como se segue: a vida física, corpo físico; a vida emocional, o corpo astral; a vida mental, o corpo mental; a vida física. Já vimos que cada partícula do corpo físico tem sua correspondente contrapartida astral, consequentemente. Assim como os sólidos, líquido, gás e éteres que compõem o físico podem ser grosseiros ou refinados, toscos ou delicados. Assim será a natureza dos envoltórios astrais correspondentes. Um corpo físico nutrido com alimento impuro produzirá um corpo astral igualmente impuro, ao passo que um corpo físico alimentado com substâncias limpas ajudará a purificar o veículo astral. Segundo o corpo astral, o veículo da emoção, sendo o corpo astral o veículo da emoção, da paixão, da sensação, segue-se que o corpo astral tem de tipo mais grosseiro será sensível, principalmente às variedades mais grosseiras da paixão e da emoção, enquanto um corpo astral mais fino vibrará mais prontamente diante de emoções e aspirações refinadas. É impossível fazer o corpo físico tosco e, ao mesmo tempo, organizar os corpos astrais e mental para propósitos mais altos. Nem é possível ter um corpo físico puro com corpos astrais e mental impuros. Todos os três corpos são, assim, interdependentes. Não só o corpo físico, mas os corpos superiores também são afetados pelo alimento ingerido. A dieta carnívora é fatal para o que quer que seja real desenvolvimento oculto, e os que a adotam estão erguendo sérias e desnecessárias dificuldades em seus próprios caminhos, porque a carne como alimento intensifica todos os elementos indesejáveis e todas as paixões dos planos mais baixos. Nos antigos mistérios haviam homens de mais alta pureza, e eles eram invariavelmente vegetarianos. A Raja Yoga esforça-se especialmente para purificar o corpo físico através de um sistema elaborado de alimentação, bebida, sono, etc. Insiste em alimentos que sejam sáttvicos ou rítmicos. Todo um sistema relacionado com substância alimentícia organizado a fim de auxiliar a preparação do corpo para seu uso pela consciência superior. Alimentos cárneos são rájasicos, isto é, apresentam uma qualidade de atividade, são estimulantes e preparados para expressar desejos e atividades animais, mostram-se decididamente impróprios para o tipo mais fino de organização nervosa. O yogi, portanto, não pode usá-los para processos superiores de pensamento. Alimentos e caminhos de decomposição, tal como a caça, a carne do veado, etc., bem como o alto, são tamássicos ou pesados e também devem ser evitados. Alimentos que tendem a crescer, tais como os grãos e as frutas, são sáttvicos ou rítmicos, constituindo-os mais altamente vitalizados e próprios para construir um corpo sensível e ao mesmo tempo forte. Certas substâncias também afetam prejudicialmente os corpos físicos e astral. Assim, o fumo impregna o corpo físico com partículas impuras, causando emanações tão materiais que chegam a ser perceptíveis, muitas vezes pelo sentido do olfato. Astralmente, o fumo não só introduz impureza, mas também inclina-se a amortecer a sensibilidade do corpo. Acalma os nervos, tal como se diz, embora isso possa, nas condições de vida moderna, ser às vezes menos nocivo do que deixar os nervos sem se acalmar. É sem dúvida impróprio para um ocultista que precisa manter a capacidade de responder instantaneamente a todas as possíveis vibrações, combinadas essas respostas naturalmente com perfeito controle. Da mesma maneira, não há qualquer dúvida de que, do ponto de vista tanto do corpo mental como do corpo astral, o uso do álcool é sempre um mal. Corpos alimentados com carne e álcool são passíveis de arruinar sua saúde ao se abrirem para a consciência superior. E doenças nervosas são devidas, em parte, ao fato de que a consciência humana está
tentando expressar-se através de corpos obstruídos por produtos de carne e envenenados pelo álcool. O corpo pituitário, em particular, é rapidamente envenenado, mesmo pela menor quantidade de álcool, e sua superior evolução é assim detida. E é o envenenamento do corpo pituitário pelo álcool, que leva à visão anormal e irracional associada com delírios tremens, ademais de causar o embrutecimento tanto do corpo físico como do astral. A carne, o fumo e o álcool também recebem uma séria objeção, quando se sabe que as substâncias tendem a atrair entidades astrais indesejáveis, que se comprazem com o cheiro do sangue e do álcool. Elas se agitam em torno da pessoa, forçando seus pensamentos sobre ela em seu corpo astral, de forma que o indivíduo visado pode ter uma espécie de casca de entidades inconvenientes suspensas em sua aura. Principalmente por essa razão, a carne e o vinho são inteiramente proibidos na yoga da senda da direita. Essas entidades consistem em elementais nascidos dos pensamentos e desejos do homem, também em homens depravados, prisioneiros de seu corpo astral, conhecidos como elementares. Os elementais são atraídos para pessoas cujos corpos astrais contêm matéria agradável à sua natureza, enquanto os elementais humanos procuram satisfazer os vícios em que eles próprios se compraziam quando estavam em seus corpos físicos. Quase todas as drogas, tais como o ópio, cocaína, o teina do chá, a cafeína do café, etc., produzem efeitos deletérios sobre os veículos superiores. Ocasionalmente, elas são, naturalmente, quase uma necessidade em certas doenças, mas um ocultista deve usá-las o mais raramente possível. Aquele que sabe como remover o mau efeito do ópio, que pode ter sido usado para aliviar a grande dor, pode retirá-lo do corpo astral, como do corpo mental, assim que ele tem agido sobre o corpo físico. A sujeira de todas as qualidades também são mais inconvenientes ainda nos mundos superiores do que no físico, que atrai uma classe inferior de espíritos na natureza. O ocultista, portanto, precisa ser rigoroso em todos os assuntos referentes à limpeza. A atenção especial deve ser dada às mãos e aos pés, porque através dessas extremidades as emanações fluem para o exterior com rapidez. Os ruídos físicos, tais como prevalece na cidade, sacodem os nervos e assim causam irritação e fadiga. O efeito é acentuado pela pressão de muitos corpos astrais vibrando em ritmos diferentes, todos excitados e perturbados por insignificâncias. Embora tal irritação seja superficial e possa abandonar a mente dentro de 10 minutos, ainda assim algum efeito produz no corpo astral, com a duração de 48 horas. Por isso é difícil, quando se vive em grandes cidades modernas, evitar a irritação, especialmente naqueles cujos corpos são mais tensos e sensíveis do que os homens comuns. Em geral, pode dizer-se que tudo quanto promove a saúde do corpo físico também reage favoravelmente sobre os veículos superiores. Viajar é outro dos muitos fatores que afetam o corpo astral, levando o viajante a receber modificações de influências etéricas e astrais relacionadas com cada lugar ou distrito. Oceano, montanhas, florestas, cascatas têm cada qual seu próprio tipo de vida, tanto astral e etérico quanto visível, e tem, portanto, sua própria série de influências. Muitas dessas entidades invisíveis estão difundindo vitalidade, e seja como for, seu efeito sobre os corpos astrais, mental e físico tende a ser salutar e desejável. Afinal, embora a mudança possa, de certa forma, ser cansativa na ocasião, por isso, uma mudança ocasional de cidade para o campo é benéfica, tanto no terreno emocional como na saúde física. O corpo astral também pode ser afetado por objetos tais como talismãs. Os métodos para fazê-los já foram descritos no livro do Pretérico. Aqui trataremos apenas de seus efeitos gerais. Quando um objeto é fortemente carregado de magnetismo para um propósito particular, e esse trabalho é feito por uma pessoa competente, torna-se um talismã, e quando feito apropriadamente, continua a irradiar seu magnetismo com força inalterada por muitos anos. Um talismã pode ser usado para muitos propósitos. Assim, por exemplo, um talismã pode ser carregado por pensamentos de pureza, que se expressarão com ritmos definidos da vibração da matéria astral e mental. Esses ritmos vibratórios, sendo diretamente contrários a pensamentos impuros, tendem a neutralizar ou sobrepor-se a pensamentos impuros que possam surgir. Em muitos casos, o pensamento impuro é causal. Foi captado, não é, portanto, coisa que em si própria tenha grande poder. O talismã, por outro lado, foi intencional e fortemente carregado, de forma que quando as duas correntes de pensamento se encontram,
Não há mais leve dúvida de que os pensamentos ligados ao talismã serão os vencedores. Ademais, o conflito inicial entre as séries opostas de pensamentos atrairá a atenção do homem, dando-lhe tempo assim para recolher-se, de forma que sua vontade não seja afastada de seu posto de guarda, como acontece com tanta frequência. Outro exemplo seria o do talismã carregado com fé e coragem. Ele operaria de duas maneiras. Primeiro, as vibrações irradiadas do talismã iriam opor-se aos sentimentos de medo, assim que eles surgissem, evitando que se acumulasse e reforçando-se mutuamente, como fazem frequentemente, até se tornarem irresistíveis. Esse efeito tem sido comparado com o de um giroscópio que uma vez posto em movimento para certa direção, resiste fortemente ao pretender voltá-lo para uma outra direção. Em segundo lugar, o talismã trabalha diretamente sobre a mente de quem o usa. Assim que ele sente o começo do medo, recordará provavelmente que usa o talismã e conjurará a reserva de força de sua própria vontade para resistir à sensação indesejável. Uma terceira possibilidade de um talismã é a de estar ligado à pessoa que o fez. No caso de estar aquele que o usa em circunstâncias desesperadoras, pode evocar o autor pedindo-lhe resposta. O autor pode ficar ou não consciente fisicamente daquele apelo, mas de qualquer maneira seu ego estará consciente e responderá, reforçando as vibrações do talismã. Certos artigos são em grande parte amuletos ou talismãs naturais. Todas as pedras preciosas o são, cada qual tendo uma influência distinta que pode ser utilizada de duas formas. A influência atrai para si a essência elemental de certa qualidade, pensamentos e desejos que se expressam naturalmente através dessa essência. Essas peculiaridades naturais fazem delas um veículo apropriado para o magnetismo, que deve atuar na mesma linha dos pensamentos e emoções. Assim, por exemplo, para um amuleto de pureza, uma pedra deve ser escolhida quando tem ondulações naturais que não entram em harmonia com a chave, na qual os pensamentos impuros são expressos. Embora as partículas de pedra sejam físicas, ainda assim, estando em diapasão idêntico nesse nível, com um tom de pureza de níveis mais elevados, elas irão mesmo, sem a pedra estar magnetizada, deter o pensamento impuro ou o sentimento impuro, pela virtude da harmonia dos tons. Além disso, a pedra pode ser facilmente carregada em nível astral e mental, com ondulações de pensamentos e sentimentos puros, que se ajustam à mesma tônica. Outros exemplos são os grãos de Rudraksha, frequentemente usados na Índia para colares, e que são especialmente apropriados para a magnetização quando é necessário auxiliar o pensamento religioso e meditação constante, ocasião em que todas as influências perturbadoras devem ser afastadas. Os bagos da planta Tulsi, cuja influência é um tanto diferente. Objetos que desprendem forte odor são talismãs naturais. Assim, as gomas escolhidas para um incenso fornecem radiações favoráveis ao pensamento espiritual e religioso e não se harmonizam com forma alguma de perturbação ou preocupação. As feiticeiras medievais mesclavam às vezes os ingredientes do incenso de forma a produzir o efeito contrário. Isso ainda é feito nas cerimônias luciferinas hoje. Em geral, é conveniente evitar odores grosseiros e pesados, tais como o do almiscar ou do satchet, pois muitos deles têm afinidades com a sensualidade. Um objeto que não foi intencionalmente carregado pode, em certas ocasiões, ter a força de um talismã. Por exemplo, o presente de um amigo usado na pessoa, como um anel, uma corrente ou mesmo uma carta. Um objeto, tal como um relógio, levado habitualmente num bolso, torna-se carregado com magnetismo e pode, se oferecido a alguém, produzir reais efeitos naquele que o recebeu. Moedas e dinheiro em papel estão usualmente carregados de magnetismo misto. Sentimento e pensamento pode assim irradiar um efeito irritante e perturbador. Os pensamentos e sentimentos de um homem afetam assim não só ele próprio e outras pessoas, mas impregnam os objetos inanimados que o rodeiam, mesmo as paredes e os móveis, e assim, inconscientemente, magnetizam esses objetos físicos de forma que eles têm o poder de sugerir pensamentos e sentimentos similares a outras pessoas que fiquem no âmbito de sua influência. 2. A vida emocional.
Mal chega a ser necessário insistir em que a qualidade do corpo astral é amplamente determinada pela qualidade de sentimentos e emoções que constantemente o atravessam. O homem está usando o seu corpo astral, seja ou não ele consciente disso. Sempre que expressa uma emoção, tal como está usando seu corpo mental, a cada vez que pensa, ou seu corpo físico, quando quer que realize trabalho físico. Isso naturalmente é coisa muito diferente da utilização do seu corpo astral como veículo independente, através do qual sua consciência pode ser integralmente expressa, assunto que devemos considerar mais tarde, no momento propício. Devemos considerar mais tarde. O corpo astral, como vimos, é o campo de manifestação do desejo, o espelho no qual cada sentimento é instantaneamente refletido e no qual mesmo cada pensamento que traga algo referente ao eu pessoal deve expressar-se. Da matéria do corpo astral é dada forma corpórea aos escuros elementais que o homem cria e põe em movimento, usando seus maus desejos e seus sentimentos maliciosos. Dela também obtém corpo os elementais benéficos, chamados à vida pelos bons desejos, pela gratidão e pelo amor. O corpo astral cresce com o uso, tal como acontece com qualquer outro corpo. E tem também seus próprios hábitos, construídos e fixados pela repetição constante dos mesmos atos. O corpo astral, durante a vida física, recebendo e respondendo aos estímulos, tanto do corpo físico como do mental inferior, tende a repetir automaticamente as vibrações com as quais se habituou. Tal como a mão pode repetir um gesto familiar, o corpo astral repete um sentimento ou um pensamento que lhe seja familiar. Todas as atividades que podemos considerar mais, sejam pensamentos egoístas, mental ou emoções egoístas, astrais, revelam-se invariavelmente como vibrações de matéria grosseira daqueles planos, enquanto os pensamentos bons e destituídos de egoísmo põem em vibração tipos superiores de matéria, com uma matéria mais fina e mais facilmente movimentada do que a grosseira. Segue-se que determinada quantidade de força gasta em bons pensamentos e sentimentos produz talvez uma centena de vezes mais resultado em comparação com a mesma quantidade de força posta na matéria grosseira. Se não fosse assim, é óbvio que o homem comum jamais faria qualquer progresso. O efeito de 10% da força dirigida para bons fins ultrapassa enormemente o de 90% devotados a propósitos egoístas. E assim, no todo, tal homem tem um avanço apreciável de vida em vida. Um homem que tem apenas 1% de bem faz um ligeiro progresso. O homem cujas contas mostram um balanço exato, de forma que nem avança nem regride, deve viver uma existência nitidamente má. Porque para descer do mal, uma pessoa deve ser habitual e consistentemente vil. Assim mesmo, a pessoa que não está fazendo conscientemente coisa alguma para a sua evolução, que deixa que tudo vá como vai, apesar disso, evolui paulatinamente, devido à força irresistível do Logos, que constantemente o pressiona para frente. Move-se contudo tão lentamente que precisará de milhões de anos de encarnação, com dificuldades e inutilidade, para ganhar até mesmo um passo. O método através do qual o progresso é feito, com certeza, é simples e engenhoso. Conforme vimos, as más qualidades são vibrações de matéria grosseira dos planos respectivos, enquanto as boas qualidades são expressas através dos graus superiores de matéria. Disso seguem-se dois resultados notáveis. Devemos ter em mente que cada subplano do corpo astral tem um relacionamento com o subplano correspondente do corpo mental. Assim, os 4 subplanos astrais inferiores correspondem às 4 qualidades de matéria do corpo mental, enquanto os 3 subplanos superiores astrais correspondem às 3 qualidades de matéria do corpo causal. Daí as vibrações astrais inferiores não podem encontrar matéria no corpo causal capaz de dar-lhe resposta, o que leva esse corpo causal a incorporar apenas as qualidades superiores. Resulta, portanto, que qualquer bem que o homem desenvolva em si próprio fica permanentemente registrado por modificação em seu corpo causal, enquanto que o mal que ele faz, sente ou pensa não tem possibilidade de tocar o ego real, mas só pode causar perturbação ao corpo mental, que é renovado a cada nova encarnação. O resultado do mal é conservado nos átomos permanentes astrais e mentais. O homem, portanto, tem ainda de enfrentá-lo muitas e muitas vezes, até que o vença e consiga desenhar de seus veículos toda a tendência a lhe dar-lhes resposta. Isto é, evidentemente, coisa muito diferente do ato de levar aquele resultado
para o ego, fazendo dele uma parte de si próprio. A matéria astral responde mais rapidamente do que a física a todos os impulsos do mundo da mente. E, consequentemente, o corpo astral de um homem, sendo feito de matéria astral, compartilha dessa facilidade de responder ao impacto do pensamento e vibra em resposta a todo o pensamento que o toca. Venham os pensamentos do exterior, isto é, da mente de outros homens, ou do interior, da mente do seu dono. Um corpo astral, portanto, que é levado pelo seu dono a responder habitualmente a pensamentos maus, funciona como um magneto ante formas pensamentos e formas emoções similares de sua vizinhança. Enquanto que um corpo astral puro funciona a respeito desses pensamentos com repulsa energética e atrai para si formas de pensamento e formas emoções de matéria e vibrações condizentes com as suas. É preciso ter em mente que o mundo astral é cheio de pensamentos e emoções de outros homens e que tais pensamentos e emoções exercem pressão incessante, bombardeando constantemente cada corpo astral e podendo em vibração semelhante à sua. Ademais, há os espíritos da natureza de ordem inferior que se divertem com as grosseiras vibrações de cólera e de ódio. Que se divertem com as grosseiras vibrações de cólera e de ódio e atiram-se em qualquer corrente dessa natureza, intensificando assim as ondulações, levando-las a vida renovada. As pessoas que se entregam a sentimentos grosseiros podem depender de estar constantemente rodeadas de tais corvos do mundo astral, que se empurram mutuamente na ansiedade de participar de uma explosão de paixão que se esteja próxima. Grande parte do mau humor que muita gente sente, em maior ou menor grau, deve-se à influência das astrais estranhas, embora a depressão possa ser devida a causas puramente físicas, tal como a indigestão, resfriados, fadigas, etc. Mas frequentemente é causado por uma entidade astral que está deprimida e vaga por ali em busca de solidariedade ou na esperança de sugar da pessoa a vitalidade de que carece. Além disso, um homem que, por exemplo, está fora de si de raiva perde temporariamente o domínio de seu corpo astral, tornando-se supremo o desejo elemental. Sob tais circunstâncias, um homem pode ser tomado e obcecado por algum perverso elemental artificial. O estudante deveria especialmente repelir com rigor a depressão, que é a grande barreira para o progresso. E pelo menos deveria tentar que ninguém mais soubesse que está sentindo tal coisa, porque a depressão indica que está pensando mais em si próprio do que no mestre e torna mais difícil para o mestre influenciá-lo. A depressão causa muito sofrimento para as pessoas sensíveis e é responsável por muito do terror que as crianças demonstram à noite. A vida interior de um aspirante não pode ser de contínua oscilação emocional. Além disso, o estudante deve aprender a não se preocupar com o acontecer. O contentamento não é incompatível com a aspiração. O otimismo é justificado pela certeza do triunfo definitivo do bem. Embora, na verdade, se levarmos em conta apenas o plano físico, não seja fácil manter essa posição. Sob a tensão de emoções muito poderosas, se um homem se deixa ir longe demais, pode morrer, tornando-se insano ou obcecado. Tal obsessão não será necessariamente o que chamamos mal, embora a verdade é que toda obsessão prejudica. Uma ilustração desse fenômeno pode ser tirada da conversão, numa renovação religiosa. Em tais ocasiões, alguns homens são levados a uma tal tremenda excitação emocional que ficam oscilando para além do nível de segurança. Podem assim ser obcecados por um pregador, já morto, da mesma religião. E então, duas almas funcionam temporariamente no mesmo corpo. A forma da energia desses extensos histéricos é contagiosa e pode difundir-se rapidamente através de uma multidão. Uma perturbação astral tem a natureza de um remoinho gigantesco.
A ela acodem entidades astrais cujo único desejo é ter sensações. São todos os tipos de espíritos da natureza que se deleitam e mergulham nas vibrações da selvagem excitação. Sejam de que tipo forem, religiosos ou sexuais, tal como as crianças brincam na quebrada das ondas. Ali se abastecem e reforçam a energia tão temerariamente gasta, sendo a ideia dominante daquele egoísta de salvar a própria alma. A matéria astral é de um tipo grosseiro e os espíritos da natureza também são de tipo primitivo. O efeito emocional de uma renovação religiosa é assim muito poderoso. Em alguns casos, um homem pode ser genuíno e permanentemente beneficiado pela sua conversão, mas o estudante sério de ocultismo deve evitar tais excessos de excitação emocional que podem ser perigosos para muitas pessoas. A excitação é alheia à vida espiritual. Há naturalmente muitos casos de insanidade que podem ser devidos a defeitos em um dos veículos, físico, astral, mental. Em certos casos é o resultado da falta de ajustamento exato entre as partículas astrais, tanto do corpo etéreo como do corpo mental. Em tal caso, a sanidade só é recuperada quando o enfermo chega ao mundo celeste, isto é, quando deixa seu corpo astral e passar para o seu corpo mental. É raro esse tipo de insanidade. O efeito de vibrações de um corpo astral sobre outro corpo astral há muito foi verificado no Oriente. É uma das razões de se considerar a imensa vantagem para o estudante a vida na proximidade de alguém mais altamente evoluído do que ele próprio. Um instrutor hindu não só pode prescrever para o seu aluno formas especiais de exercício ou de estudo, a fim de purificá-lo, fortalecê-lo e desenvolver seu corpo astral, como pode também, mantendo o aluno em sua proximidade física, harmonizar e sintonizar os veículos do aluno com os seus. Um instrutor assim já serenou seus próprios veículos e habituou-os a vibrar em ritmos poucos e selecionados e não em centenas de freneses promíscuos. Esses poucos ritmos de vibração são muito fortes e firmes, e dia e noite esteja ele dormindo ou desperto, atua incessantemente sobre os veículos do aluno e eleva-nos gradualmente ao nível da tônica de seu instrutor. Por idênticas razões, um hindu que deseja viver uma experiência mais alta retira-se para a selva, tal como um homem de outras raças retrai-se no mundo e vive como um ermitão. Ele tem assim, pelo menos, espaço para respirar e descansar do infidável conflito causado pelo perpétuo colidir em seus próprios veículos com os sentimentos e pensamentos de outras pessoas, podendo assim encontrar tempo para meditar com coerência. A calma influência da natureza também o auxilia nisso, de certa forma. Algo semelhante são os efeitos produzidos sobre animais que estão intimamente associados com seres humanos. O devotamento de um animal pelo dono que ele ama e seu esforço mental para compreender-lhe os desejos de agradá-lo desenvolve enormemente o intelecto do animal e seu poder de devotamento e afeição. Além disso, porém, a atuação constante dos veículos do dono sobre o do animal auxilia geralmente o processo e assim prepara o caminho para que o animal se individualize e se torne uma entidade humana. É possível, por um esforço da vontade, formar uma concha de matéria astral na periferia da aura astral. Isso pode ser feito com 3 propósitos. Primeiro, afastar vibrações emocionais, tais como a cólera, a inveja ou o ódio, intencionalmente dirigidas por outra pessoa. Segundo, afastar vibrações causais de tipo inferior que podem estar flutuando no mundo astral e se introduzem na aura da pessoa. Terceiro, proteger o corpo astral durante a meditação. Essas conchas não costumam durar muito tempo, mas precisam ser frequentemente renovadas se forem necessárias mais longamente. Tal concha naturalmente mantém as vibrações tanto dentro como fora. O estudante deveria, portanto, formar a concha apenas do mais grosseiro material astral, se não deseja manter as vibrações afastadas ou evitar que se projetem para fora, para os tipos superiores da matéria astral. Em termos gerais, pode-se dizer que o uso da concha para a própria pessoa é, de certo modo, uma confissão de fraqueza, porque se a pessoa é tudo aquilo que deveria ser, nenhuma proteção artificial desse tipo lhe seria necessária. Por outro lado, as conchas podem ser muitas vezes usadas como vantagem para ajudar outras pessoas que precisam de proteção. Devemos recordar que o corpo astral de um homem consiste não apenas em matéria astral comum, mas também em uma certa quantidade de essência elemental
Durante a vida do homem, essa essência elemental é segregada do oceano de matéria similar que o cerca e torna-se praticamente durante aquele tempo o que se poderia descrever como uma espécie de elemental artificial, isto é, uma espécie de entidade semi-inteligente separada, conhecida como elemental do desejo, e esse elemental do desejo segue o curso de sua própria evolução, descendo para a matéria sem nenhuma referência ou realmente sem nenhum conhecimento da convivência ou intenção do ego ao qual ele acontece estar ligado. Seus interesses são, assim, diametralmente opostos à do homem, já que trata da busca de vibrações mais fortes e mais grosseiras. Daí a perpétua luta descrita por São Paulo com a lei dos membros guerreando contra a lei da mente. Além disso, descobrindo aquela associação com que a matéria do corpo mental do homem lhe fornece vibrações mais vívidas, o elemental se empenha em agitar a matéria mental para que se sintonize com ele, induzindo o homem a acreditar que é ele quem deseja as sensações que o elemental deseja. Consequentemente, torna-se uma espécie de tentador. Contudo, o elemental do desejo não é uma entidade malévola. Não é de fato uma entidade em evolução, absolutamente. Não tem o poder da reencarnação. É apenas a essencial da qual se compõe que está evoluindo. Esse ser indefinido não tem mais intenções a respeito do homem, mas intenções a respeito do homem, do qual temporariamente é parte. Assim, de forma alguma, se constitui um inimigo que deve ser encarado com horror, mas é uma parte da vida divina, como é o próprio homem, embora em estágio diferente do desenvolvimento. É um erro supor que, recusando-se a satisfazer o elemental do desejo com vibrações grosseiras, o homem estará detendo a evolução dele. Pois esse não é o caso, controlando as paixões e desenvolvendo as qualidades superiores, um homem abandona o inferior e ajuda a desenvolver os mais altos tipos de essência. As qualidades inferiores de vibrações podem ser fornecidas por um animal, em alguma ocasião posterior, ainda melhor do que por um homem, enquanto que apenas um homem pode evoluir o tipo superior de essência. Através de toda a existência do homem, deveria positivamente lutar contra o elemental do desejo e sua tendência para buscar as vibrações inferiores mais grosseiras, reconhecendo bem claramente que a consciência dele, suas simpatias e antipatias não são as suas próprias, ele próprio criou e não deve tornar-se escravo dele, mas aprender a controlá-lo e a compreendê-lo como separar dele. 3. A vida mental. Nosso terceiro e último fator a afetar o corpo astral durante a consciência desperta comum é a vida mental. As atividades mentais têm o efeito de mais amplo alcance sobre o corpo astral, por duas razões. Primeiro, porque o mental inferior, Manas, que está de tal modo intimamente vinculado à matéria astral, Kama, que é quase impossível para a maioria das pessoas utilizar uma sem a outra, isto é, poucas pessoas podem pensar sem ao mesmo tempo sentir, ou sentir sem ao mesmo tempo e até certo ponto pensar. 2. Porque a organização e o controle do corpo estão afetos à mente. Isto é um exemplo do princípio geral de que cada corpo é construído pela consciência trabalhando no plano que está logo acima dela. Sem o poder criativo do pensamento, o corpo astral não pode ser organizado. Cada impulso enviado pela mente ao corpo físico tem de passar pelo corpo astral e produz efeito também nele. Ainda mais, a matéria astral é muitíssimo mais responsiva a vibrações de pensamentos do que a matéria física. E o efeito das vibrações mentais sobre ela é proporcionalmente maior do que sobre o corpo físico. Consequentemente, uma mente controlada, treinada, desenvolvida tende também a trazer o corpo astral sob controle e a desenvolvê-lo. Quando, contudo, a mente não está controlando ativamente o corpo astral, este último sendo peculiarmente suscetível à influência das correntes de pensamento que passam, está perpetuamente recebendo esses estímulos externos e animadamente respondendo a eles. Até aqui tratamos dos efeitos gerais produzidos sobre o corpo astral durante a existência comum, pela natureza da vida física, emocional e mental. Vamos nos ocupar agora, mas apenas em linhas gerais, do uso das faculdades especiais do próprio corpo astral durante a consciência desperta.
A natureza dessas faculdades e essa conexão com os vários chakras do corpo astral, já descrevemos, por meio dos poderes da própria matéria astral, desenvolvida através dos chakras, um homem está capacitado não só a receber vibrações de matéria etérica transmitida através do corpo astral para a sua mente, mas também a receber impressões diretas vindas da matéria do mundo astral circundante, sendo essas impressões naturalmente da mesma forma transmitidas através do corpo mental e ao real homem interno. Para receber impressões, porém, dessa maneira direta e vindas do mundo astral, o homem deve aprender a focalizar sua consciência em seu corpo astral, em lugar de, como é habitualmente o caso, focalizada no cérebro físico. Nos homens de tipo inferior, cama ou desejo ainda é enfaticamente um aspecto mais saliente, embora o desenvolvimento mental também de alguma forma se tenha processado até certo ponto. A consciência desses homens está centralizada na parte inferior do corpo astral. Sua vida é governada pelas sensações relacionadas com o plano físico. Essa é a razão pela qual o corpo astral forma a parte mais destacada da aura de um homem não desenvolvido. Um homem médio comum também ainda está vivendo quase que inteiramente em suas sensações. Embora o astral superior esteja começando a atuar, para ele a questão principal que orienta sua conduta ainda não é o que seria correto e razoável fazer, mas simplesmente o que ele próprio deseja fazer. Os mais cultos e desenvolvidos estão começando a governar o desejo pela razão. Quer dizer, o centro da consciência está gradualmente se transferindo do astral superior para o mental inferior. Lentamente, conforme um progride, ele se move ainda mais para diante. E o homem começa a ser antes dominado pelos próprios princípios do que pelo próprio interesse, pelo desejo. O estudante recordará que a humanidade ainda está na quarta ronda, que deveria ser devotada naturalmente ao desenvolvimento do desejo da emoção. Contudo, estamos empenhados em desenvolver o intelecto, que deverá ser a principal característica da quinta ronda. Devemos a isso ao imenso estímulo dado à nossa evolução pela descida dos senhores da chama, vindos de Vênus, e o trabalho de adeptos que preservaram para nós essa influência e constantemente se sacrificaram para que possamos obter melhor progresso. A despeito do fato de que, na vasta maioria dos casos, a consciência está localizada no corpo astral, a maior parte dos homens está bastante inconsciente desse fato, nada sabendo absolutamente sobre o corpo astral ou seus usos. Tem atrás deles as tradições e costumes de uma longa série de vidas nas quais as faculdades astrais não foram usadas. Ainda assim, durante todo esse tempo, aquelas faculdades foram gradual e lentamente crescendo dentro de uma casca, mais ou menos como um pinto cresce dentro de um ovo. Daí um grande número de pessoas terem faculdades astrais de que são inteiramente inconscientes, na verdade muito próximas, muito aproximadas da superfície, por assim dizer. E é provável que em um futuro próximo, conforme esses assuntos se tornem mais amplamente conhecidos e comprimidos, em grande número de casos essas faculdades surgirão à tona e os poderes astrais se tornarão então muito mais comuns do que são hoje. A casca de que falamos acima é composta de grande massa de pensamentos autocentralizados, na qual o homem comum está quase que desesperadoramente submerso. Isso se explica também, e talvez com maior ênfase, a vida do sono, de que trataremos no próximo capítulo. Falamos acima em focalizar a consciência no corpo astral. A consciência do homem pode ser focalizada apenas em um veículo de cada vez, embora ele possa ter simultaneamente consciência de outros. De uma forma vaga. Analogia simples que pode ser tirada da visão física comum. Se um dedo for levantado acima do rosto, os olhos ficam focalizados de forma a ver perfeitamente aquele dedo. Ao mesmo tempo, o fundo distante também pode ser visto, embora imperfeitamente, pois estará fora do foco. No momento, o foco pode modificar-se, de forma que o fundo é visto perfeitamente, mas o dedo, agora fora do foco, é distinguindo apenas, é nevoado e vagamente. Precisamente da mesma maneira, se um homem que desenvolveu a consciência astral e mental focalizasse no cérebro físico, como acontece na vida comum, verá perfeitamente o corpo físico das pessoas e, ao mesmo tempo, verá seu corpo astral e mental.
mas somente de forma enevoada. Em muito menos de um instante ele pode mudar o foco de sua consciência de forma a ver o astral inteiro e imperfeitamente. Mas nesse caso, verá também os corpos mental e físico, mas não em completo pormenor. A mesma coisa acontece com a visão mental e com a visão dos planos superiores. Assim, no caso de um homem grandemente desenvolvido, cuja consciência já evoluiu para além do corpo causal mental superior, de forma que ele pode funcionar livremente no plano búdico, que tem igualmente certa consciência quanto ao plano átmico, o centro da consciência fica entre o mental superior e o plano búdico. O mental superior e o astral superior são nele muito mais desenvolvidos do que as seções inferiores. E embora retenha ainda seu corpo físico, retém-no meramente pela conveniência de nele trabalhar e não porque seus pensamentos e desejos estejam fixados nele. Tal homem transcendeu todo cama que poderia ligá-lo à encarnação e, portanto, o seu corpo físico é conservado a fim de que possa servir de instrumento a forças dos planos superiores e estas possam descer até o plano físico. A vida no sono. A verdadeira causa do sono parece ser devida ao fato de os corpos chegarem a se cansar mutuamente. No caso do corpo físico, não só os esforços musculares, mas também os sentimentos e pensamentos produzem certas ligeiras modificações químicas. Um corpo saudável está sempre tentando contrabalancear essas modificações, mas nunca chega a consegui-lo enquanto o corpo está desperto. Consequentemente, a cada pensamento, sentimento ou ação, verifica-se uma ligeira perda, quase imperceptível, da qual o efeito acumulado deixa o corpo físico demasiadamente exausto para ser capaz de continuar a pensar ou a trabalhar. Em alguns casos, mesmo alguns momentos de sono serão suficientes para a recuperação, sendo isto feito pelo elemental físico. No caso do corpo astral, bem depressa começa ele a se sentir fatigado com o pesado trabalho de mover as partículas do cérebro físico e precisa de um período considerável de separação quanto a ele, a fim de reunir forças para reassumir sua cansativa tarefa. Em seu próprio plano, todavia, o corpo astral é praticamente incapaz de fadiga, pois há casos em que ele trabalhou incessantemente durante 25 anos sem mostrar sintomas de exaustão. Embora a emoção excessiva e continuada canse o homem muito rapidamente na vida comum, não é o corpo astral que se torna cansado, mas o organismo físico através do qual a emoção é expressa e sentida. O mesmo acontece com o corpo mental. Quando falamos de fadiga mental, usamos realmente uma expressão errada, porque é o cérebro e não a mente que descansa. Não existe fadiga da mente. Quando o homem, no sono ou na morte, deixa seu corpo à pressão da matéria astral circundante, que realmente é a força de gravidade do plano astral, imediatamente força outra matéria astral a ocupar espaço astralmente vazio. O espaço astralmente vazio. Essa contraparte astral, no que se refere à distribuição, é uma cópia exata do corpo físico, mas ainda assim não tem conexão real com ele e nunca poderia ser usada como veículo. Trata-se de uma combinação fortuita de partículas apenas. Partículas retiradas de matéria astral de uma qualidade apropriada que aconteça está à mão. Quando o verdadeiro corpo astral retorna, expulsa essa outra matéria astral, que não faz a mais ligeira oposição a isso. Essa é claramente uma das razões pela qual um extremo cuidado deveria ser tomado no que se refere ao lugar onde o homem adormece, porque se a localização for má, matéria astral de tipo pouco recomendável pode penetrar no corpo físico, enquanto o corpo astral do homem está ausente, e deixa atrás de si influências que só podem influir desagradavelmente sobre o verdadeiro homem quando de seu retorno. Quando um homem vai dormir, seus princípios superiores em seu corpo astral retiram-se do corpo físico, e o corpo denso, bem como o corpo etérico, permanece no leito, com o corpo astral flutuando sobre eles. No sono, então, um homem está usando simplesmente seu corpo astral em lugar do físico. Só o corpo físico está dormindo, não necessariamente o próprio homem. Habitualmente, o corpo astral
Habitualmente, o corpo astral, assim afastado do físico, retém a forma daquele corpo, de modo que a pessoa é facilmente reconhecida por quem quer que a conheça fisicamente. Isto é devido ao fato de que a atração entre as partículas astrais e física, continuada através da vida física, instala um hábito ou um impulso na matéria astral, que continua mesmo quando ela é temporariamente afastada do corpo físico adormecido. Por essa razão, o corpo astral de um homem que está dormindo constituirá uma porção central, correspondente ao corpo físico, relativamente muito densa e de uma aura circundante, relativamente muito mais rarefeita. Um homem muito pouco desenvolvido pode estar quase tão adormecido quanto o seu corpo físico está, porque só é capaz de uma consciência muito pequena em seu corpo astral. Não pode também afastar-se da vizinhança imediata do seu corpo físico adormecido, e se for feita uma tentativa de afastá-lo em seu corpo astral, provavelmente acordaria aterrorizado em seu corpo físico. O corpo astral de um homem assim é massa, informe, espiral e nebulosa, flutuante, toscamente ovoide, mas muito irregular e indefinida em seu contorno. As feições e o desenho da forma interior, a contraparte astral densa do corpo físico também se mostram vagas, toldadas e indistintas, mas sempre reconhecíveis. Um homem desse tipo, primitivo, tem usado seu corpo astral durante sua consciência desperta, enviando correntes da mente através do astral ao cérebro físico. Mas quando o cérebro está inativo durante o sono físico, o corpo astral não está desenvolvido. O corpo astral não sendo desenvolvido é incapaz de receber impressões de sua própria iniciativa. Assim, aquele homem está virtualmente inconsciente, incapaz de se expressar claramente através do seu corpo astral de medíocre organização. Os centros de sensação nesse corpo podem ser afetados pela passagem de formas de pensamento. E o homem talvez responda a estímulos nascidos na natureza inferior. No observador, entretanto, o efeito produzido é de sonolência e incerteza. O corpo astral, carecendo inteiramente de atividade definida e flutuando ocioso, incipiente sobre a vida física adormecida. Numa pessoa muito pouco desenvolvida, portanto, os princípios superiores, isto é, o próprio homem, estão quase tão adormecidos quanto o corpo físico. Em alguns casos, o corpo astral é menos letárgico e flutua sonolento pelas várias correntes astrais, reconhecendo ocasionalmente outras pessoas nas mesmas condições e tendo experiências de todo tipo, agradáveis e desagradáveis, cuja recordação confusa é muitas vezes transformada em grotescas caricaturas do que realmente aconteceu. Levará o homem a pensar na manhã seguinte que teve um sonho notável. No caso de um homem mais desenvolvido, há uma grande diferença. A forma interior é muito mais clara e definida. A reprodução mais aproximada da aparência física do homem, em lugar da nebulosidade flutuante. Há uma forma ovoide nitidamente definida, mantendo seu formato intocado entre todas as várias correntes que estão sempre girando em torno dela no plano astral. Um homem desse tipo não está de maneira alguma inconsciente de seu corpo astral, porém está pensando muito ativamente. Todavia, pode ocorrer que do ambiente circundante obtenha um conhecimento pouco maior do que o do homem não desenvolvido. Isso se dá não porque seja incapaz de ver, mas porque está tão envolvido em seu próprio pensamento que não pode ver, embora pudesse fazê-lo se o quisesse. Fossem quais fossem os pensamentos em que se ocupou. Durante o dia anterior, ele habitualmente continua a mantê-los quando adormece e fica rodeado por uma parede tão densa de sua própria fabricação que virtualmente nada observa do que se está passando para além dela. Ocasionalmente, um violento impacto vindo de fora ou mesmo um forte desejo dele próprio vindo do interior podem romper a cortina nebulosa e permitir que ele receba alguma impressão definida. Mas mesmo então o nevoeiro se fechará quase que imediatamente. Ele sonhará sem nada observar como fazia antes. No caso de um homem ainda mais desenvolvido, quando o corpo físico adormece, o corpo astral desliza para fora dele e o homem fica então em completa consciência. O corpo astral mostra-se claramente delineado e definitivamente organizado, parecendo-se ao homem, e esse homem pode usá-lo como um veículo muito mais conveniente do que o corpo físico. Nesse caso, a receptividade do corpo astral é maior e ele pode responder instantaneamente a todas as vibrações de seu plano,
tanto as sutis como as grosseiras, mas no corpo astral de uma pessoa muito altamente desenvolvida não haverá, naturalmente, qualquer matéria ainda capaz de responder às vibrações grosseiras. Tal homem está inteiramente desperto, trabalha muito mais ativamente com maior exatidão e com maior poder de compreensão do que quando está confinado ao veículo físico mais denso. Além disso, pode mover-se livremente com imensa rapidez para qualquer distância, sem causar a menor perturbação ao corpo físico adormecido. Pode encontrar amigos e com eles trocar ideias, sejam esses amigos encarnados ou desencarnados, os quais acontece estarem igualmente acordados no plano astral. Pode encontrar pessoas mais evoluídas do que ele próprio e perceber delas avisos ou instruções, ou pode beneficiar os que sabem menos do que ele. Pode entrar em contato com entidades não humanas de vários tipos. Estará sujeito a toda espécie de influências astrais, boas ou más, fortalecedoras ou terrificantes. Pode ainda travar amizade com pessoas de outras partes do mundo. Pode fazer ou ouvir conferências. Se um estudante pode conhecer outros estudantes e com as faculdades adicionais fornecidas pelo mundo astral, torna-se capaz de resolver problemas que apresentam dificuldades no mundo físico. Um médico, por exemplo, durante o sono do corpo, pode visitar casos nos quais está particularmente interessado, adquirir assim novas informações que pode chegar à sua consciência desperta sob a forma de intuições. Num homem altamente desenvolvido, o corpo astral, sendo inteiramente organizado e vitalizado, torna-se veículo da consciência do plano astral, tanto quanto o corpo físico é no plano físico. Sendo o plano astral o verdadeiro mundo da paixão e da emoção, os que se rendem a uma emoção podem senti-la com um vigor e uma agudeza misericordiosamente desconhecidos sobre a terra. Enquanto se está no corpo físico, a maior parte da eficiência de uma emoção se exaure na transmissão ao plano físico. Mas no mundo astral, o todo da força se encontra disponível em seu próprio mundo. Daí ser possível sentir-se mais intensamente a afeição ou devoção no plano astral do que no mundo físico. Da mesma maneira, a intensidade do sofrimento no mundo astral nem mesmo pode ser imaginada na vida física comum. Uma vantagem desse estado de coisas está no fato de que toda a dor e sofrimento são voluntários e sob controle do mundo astral. Pois a vida ali é muito mais fácil para o homem que compreende. Controlar a dor física através da mente é possível, mas excessivamente difícil. No mundo astral, entretanto, qualquer pessoa pode, num momento, expulsar o sofrimento causado por uma forte emoção. O homem tem apenas de pôr em ação sua vontade, e a paixão imediatamente desaparece. Essa afirmativa pode parecer surpreendente, contudo é verdadeira, sendo tal o poder da vontade da mente sobre a matéria. Ter obtido integral consciência do corpo astral é ter feito já um grande progresso. Quando o homem também lançou uma ponte sobre o vácuo entre a existência física e a consciência astral, o dia e a noite, já não existe para ele, pois leva uma existência que não tem solução de continuidade. Para um homem assim, mesmo a morte, tal como é comumente concebida, cessou de existir, já que ele leva consigo aquela consciência integral, não só através do dia e da noite, mas também através dos portais da própria morte. E até o fim de sua vida no plano astral, tal como veremos mais tarde, quando trataremos da vida após a morte. Viajar no corpo astral não é instantâneo, mas é tão veloz essa viagem que o espaço e o tempo podem ser tidos como virtualmente conquistados. Porque embora o homem esteja passando através do espaço, cruzam com tal rapidez que as divisões do mundo são como se não existissem, já que em 2 ou 3 minutos um homem pode mover-se em torno do mundo. Qualquer pessoa adiantada e culta já tem a consciência integralmente desperta no corpo astral e é perfeitamente capaz de empregá-lo como veículo. Embora em muitos casos não faça isso, de vez que não realizou o esforço decisivo inicialmente necessário até que o hábito se estabeleça. A dificuldade com a pessoa comum não está no fato de o corpo astral não poder agir, mas no fato de que durante milhares de anos aquele corpo esteve habituado a movimentar-se apenas pelas impressões recebidas através do veículo físico. Assim, aquelas pessoas não compreendem que o corpo astral pode trabalhar em seu próprio plano, por sua própria iniciativa, e que a vontade pode agir sobre ele diretamente. As pessoas permanecem adormecidas astralmente porque adquirem o hábito de esperar pelas vibrações físicas familiares, convocando-as às atividades astrais.
Daí falar-se em estar acordado no plano astral, mas de forma alguma para o plano astral. Consequentemente, elas são apenas vagamente conscientes do que as cerca quando chegam a sê-lo. Quando o homem se torna discípulo de um dos mestres, é habitualmente sacudido para fora daquela condição sonolenta no plano astral, acordando inteiramente para as realidades que o cercam, para o trabalho entre essas realidades, de forma que as horas do sono já não ficam em branco, mas são preenchidas com ocupações ativas e úteis, sem que isso interfira de forma alguma no saudável repouso do corpo físico cansado. No capítulo sobre os auxiliares invisíveis, cuidaremos mais detalhadamente do trabalho cuidadosamente planejado e organizado no corpo astral. Aqui podemos dizer que mesmo antes que esse estágio seja alcançado, grande quantidade de trabalho útil pode ser e é constantemente realizada. Um homem que adormece com a intenção definida em sua mente de fazer algum trabalho tentará, sem dúvida alguma, levar a cabo o que pretende, assim que se liberte do seu corpo físico adormecido. Mas quando o trabalho é completado, é provável que o nevoeiro de seus próprios pensamentos autocentralizados se feche em torno dele, mais uma vez, a não ser que se haja habituado a iniciar novas linhas de ação quando funciona fora do cérebro físico. Em alguns casos, naturalmente, o trabalho escolhido é de porte a ocupar todo o tempo usado para o sono, de forma que tal homem se está esforçando ao máximo que lhe é possível, até um ponto permitido pelo seu desenvolvimento astral. Cada qual deveria determinar cada noite para si próprio fazer algo útil no plano astral, conforme alguém que esteja perturbado, usar a vontade para insuflar forças em que está fraco ou doente, acalmar alguém que esteja excitado ou histérico ou qualquer serviço dessa natureza. Certa medida de sucesso é absolutamente certa, e se aquele que deseja ajudar fizer uma observação atenta, receberá com frequência indicação dos fenômenos definidos que obteve no mundo físico. Há 4 formas pelas quais o homem pode ser acordado para a atividade autoconsciente em seu corpo astral. 1. Pelo curso comum da evolução, que embora lenta é segura. 2. Pelo próprio homem que, tendo tomado conhecimento do caso, faz o esforço contínuo e persistente necessário para dissipar o nevoeiro interior e aos poucos suplantar a inércia que se habituou. A fim de realizar isso, esse homem deveria resolver antes de dormir fazer a tentativa quando deixar o corpo, de acordar e ver algo, fazer um trabalho útil. Isto naturalmente irá apenas apressar o natural processo de evolução. Seria desejável que um homem desenvolvesse primeiro o senso comum e as qualidades morais. Isso por 2 razões. Primeiro, para que não use mal os poderes que pudesse adquirir. Segundo, para que não se deixe dominar pelo medo em presença de forças que não pode compreender nem controlar. Terceiro, por acidente ou por uso ilegal de cerimônias mágicas, ele pode romper o véu de tal forma que ele nunca mais pode fechar inteiramente. Alguns exemplos disso são encontrados em Uma Vida Encantada, de Blavatsky, e Zanoni, de Lord Linton. 4. Um homem pode atuar do lado de fora sobre a casca fechada que rodeia o homem e aos poucos elevá-lo às mais altas possibilidades. Isso, contudo, jamais deveria ser feito, a não ser que o amigo tenha muita certeza de que tal homem que vai ser acordado possui a coragem ou devotamento a outras qualificações necessárias para o trabalho útil. A necessidade de auxiliares para o plano astral é tão grande que todo aspirante pode estar certo de que não haverá um dia de espera em despertá-lo, assim que se revele pronto para tanto. Pode acrescentar-se que, quando uma criança foi acordada no plano astral, o desenvolvimento do corpo astral se processa tão rapidamente que depressa ele estará, naquele plano, em posição pouco menos inferior. Daqui tem o adulto acordado e ficará naturalmente muito adiantado no que se refere a se fazer mais útil em relação ao mais sábio dos homens que ainda não esteja desperto. A não ser, contudo, que o ego, que se expressa através do corpo de criança, possua as qualificações necessárias para uma disposição firme, mas amorosa, e tenha manifestado claramente em suas vidas precedentes essa disposição. Ocultista algum tomaria a responsabilidade muito séria de acordá-lo no plano astral. Quando é possível acordar crianças dessa maneira, elas provam ser os mais eficientes trabalhadores do plano astral e se atiram ao trabalho com um devotamento entusiasta, que é bonito de ver. Embora seja relativamente fácil acordar um homem no plano astral, isso é praticamente impossível, a não ser por sua influência
por influência mesmérica altamente indesejável, levá-lo a adormecer novamente. A vida adormecida e a acordada são, assim, em realidade apenas uma. Durante o sono estamos conscientes desse fato e temos memória continuada das duas. Isto é, a memória astral inclui a física, embora naturalmente a memória física de forma alguma inclua a memória das experiências astrais. O fenômeno de caminhar dormindo, sonambulismo, pode ser produzido aparentemente de várias e diferentes maneiras. Primeiro, o ego pode ser capaz de agir mais diretamente sobre o corpo físico durante a ausência dos veículos astrais e mentais. Em caso dessa natureza, um homem pode ser capaz, por exemplo, de escrever poesia, pintar quadros, etc. O que estaria bem longe de sua capacidade habitual quando acordado. Segundo, o corpo físico pode estar trabalhando automaticamente pela força do hábito, não controlado pelo próprio homem. Exemplos disso ocorrem quando criados acordam no meio da noite, acendem o fogo ou atendem a outros deveres domésticos com os quais estão acostumados, ou quando o corpo físico adormecido leva a cabo uma ideia dominante da mente antes de adormecer. Terceiro, uma entidade externa, encarnada ou desencarnada, pode apoderar-se do corpo de um homem adormecido e usá-lo para seus próprios fins. Isso aconteceria provavelmente com uma pessoa mediúnica, isto é, uma pessoa cujos corpos estão frouxamente unidos e, portanto, são facilmente separáveis. Com pessoas normais, todavia, o fato de o corpo astral deixar o corpo físico durante o sono não abre caminho para a obsessão, porque o ego sempre mantém íntima conexão com o seu corpo e seria prontamente chamado de volta a ele se qualquer tentativa pudesse ser feita em relação a esse corpo. Quarto, uma condição diretamente oposta também pode produzir resultados semelhantes. Quando os princípios ou corpos encaixam-se mais apertadamente do que de costume, o homem, em lugar de visitar um ponto distante de seu corpo astral, levaria também seu corpo físico, porque não está de todo dissociado dele. Quinto, o sonambulismo está provavelmente conectado também com um complexo problema de várias camadas de consciência no homem e que, sob circunstâncias normais, não pode se manifestar. Muito ligada à vida no sono é a condição de transe, que não é senão um estado de sono artificial anormalmente induzido. Médios e sensitivos passam facilmente para fora do corpo físico, indo para o corpo astral, quase sempre inconscientemente. O corpo astral pode então executar suas funções, tais como viajar para um lugar distante, recolhendo impressões ali dos objetos circundantes e trazendo essas impressões de volta para o corpo físico. No caso do médium, o corpo astral pode descrever essas impressões por meio do corpo físico em transe, mas como regra, quando o médium sai do transe, o cérebro não retém as impressões assim feitas nele e não lhe fica traço algum das experiências adquiridas na memória física. Ocasionalmente, mas isso é muito raro, o corpo astral pode fazer uma impressão duradoura no cérebro, de forma que o médium consiga recordar o conhecimento adquirido durante o transe. O corpo astral, Arthur Power.